Pode arrochar aí. Galera, bom dia. Queria só que vocês confirmassem também aí para mim, os alunos que estão me ouvindo tranquilo, pode confirmar aí pelo chat, só para eu poder dar início, continuidade àquilo que a gente estava falando na aula passada. Ativa teu microfone. Tá entrando ainda o pessoal aqui. Aí o pessoal me mandando a mensagem, então massa. Então, olha só, na aula passada a gente estava falando sobre ecologia, né? A gente estava falando sobre ecologia e eu estava falando especificamente sobre ciclos biogeoquímicos, tá? Eu vou compartilhar a minha tela aqui com vocês para a gente dar continuidade nesse assunto de ecologia. A gente tinha falado do ciclo do nitrogênio, tá? Na aula passada a gente tinha falado do ciclo do nitrogênio. E agora, para essa aula de hoje, a gente precisa falar principalmente sobre esse tema aqui, ó, que é o ciclo do carbono, e aí o efeito estufa, o aquecimento global, essa treta toda, tá? Só confirma aí para mim, fala para mim também se vocês estão vendo a minha tela, para eu saber que eu posso continuar aqui tranquilamente. Então, beleza. Então, massa. Então, olha só, galera. Vendo a tela? Beleza, beleza. Então, legal. Então, olha só, velho. Seguinte. Ups. Peraí que eu fiz merda. Tá. Então, legal. Ciclo do carbono. Vou ampliar ele aqui, ó. O negócio é o seguinte. O ciclo do carbono, o carbono também, da mesma forma que o nitrogênio, é um dos elementos mais importantes da vida na Terra. Um dos elementos mais importantes. Por quê? Porque todos os seres vivos, para ter sua matéria orgânica, precisam de carbono, beleza? Eles precisam ter carbono para a composição da sua matéria orgânica, beleza? E aí, olha só o que acontece, o que a gente tem aqui. O carbono, ele vai passar, ele vai ciclar nos ecossistemas por meio de duas reações bioquímicas principais, tá? Quais são essas duas reações bioquímicas principais? A primeira é a fotossíntese e a segunda é a respiração celular. Tá? Então, a fotossíntese e a respiração celular. Você sabe, olha só, tá, olha o meu mouse aqui, ó, meu mousezinho branco. O CO2, o carbono, aliás, como elemento químico, ele pode estar na forma de CO2, que seria o carbono inorgânico, e ele pode estar também na forma de matéria orgânica. Na matéria orgânica, aí é a biomassa, que compõe a estrutura dos seres vivos. Biomassa. Na forma de ácido nucleico, lipídio, proteína, carboidrato ou qualquer coisa desse gênero, tá? A fotossíntese é a reação bioquímica de importância ecológica, capaz de pegar o gás carbônico da atmosfera, e incorporar esse gás carbônico na forma de matéria orgânica. A fotossíntese é a única reação bioquímica capaz de fazer isso. Pega o CO2 que está na atmosfera e fixa ele na forma de matéria orgânica, beleza? Uma vez essa matéria orgânica aqui nos seres vivos, na planta, os animais e outros organismos, eles podem assimilar essa matéria orgânica por meio das cadeias alimentares, tá? Por meio das cadeias alimentares. Quando esses animais, quando esses organismos, plantas, animais, tudo morre, a matéria orgânica entra em decomposição, tá? Parte da matéria orgânica vai ser completamente decomposta e a decomposição libera gás carbônico para a atmosfera de volta. Só que parte da matéria orgânica pode não ser completamente decomposta. E aí essa matéria orgânica que não é totalmente decomposta, galera, ela pode ficar presa na crosta terrestre na forma que a gente chama de combustível fóssil, tá? Uma forma que a gente chama de combustível fóssil. Beleza? Entenderam até aqui? Entenderam até aqui esta bodega? Tá? Legal. Agora, toda vez que um animal, um organismo, não só animal, mas qualquer organismo, oxida a matéria orgânica na respiração celular, ele libera de volta
o carbono para a atmosfera na forma de CO2, tá? Então, esses aqui são os elementos principais do ciclo do carbono, tá bom? A gente tem aqui a fotossíntese e a respiração. A fotossíntese absorve CO2 e produz matéria orgânica. A respiração oxida a matéria orgânica e libera o CO2 para a atmosfera, tá? Eu espero que vocês tenham entendido. Dá só um ok para mim, para saber se vocês pegaram a ideia geral do ciclo do carbono. Só me dá um ok rapidão, para eu poder avançar aqui e mostrar mais umas paradinhas. Então, beleza, massa. Galera já dando um okzinho aí. Olha só, essa aqui agora que eu quero mostrar para vocês. Lembra daquela matéria orgânica que não foi completamente decomposta? Tá? A matéria orgânica que não é totalmente decomposta, galera, ela fica na crosta terrestre, ela vai acumulando, vai acumulando, vai acumulando, vai acumulando. Então tem aqui os bichinhos morrendo, os seres vivos morrendo, tá? Com o passar do tempo, essa matéria orgânica ali acumulada, que não foi completamente decomposta, ela vai tendo uma sobreposição de camadas, tá? De sedimentos em cima delas. À medida que o tempo vai passando ainda, com o aumento da pressão e da temperatura, esses sedimentos que eram matéria orgânica, eles acabam mudando seu estado físico, ficando mais sólido, ficando mais líquido ou gasoso. E isso a gente chama de combustível fóssil. Combustível fóssil nada mais é do que uma reserva de matéria orgânica do passado que acabou adquirindo essa composição diferenciada. Se ele ficar no estado bem sólido, a gente chama de carvão. Se ele ficar bem líquido, a gente chama de petróleo. Se ele ficar gasoso, é o gás natural. Esse combustível fóssil é uma reserva de carbono que está armazenada na crosta terrestre. Tá? Beleza. Agora, tá aqui, ó, carvão, petróleo e gás natural. São os três combustíveis fósseis que existem aí que você precisa saber. Só que agora, olha o lance. Existe relacionado ao carbono um efeito, um fenômeno que acontece no planeta chamado de efeito estufa, tá? Efeito estufa. Beleza, o que cargas d'água é esse tal desse efeito estufa? O que diabos é esse tal desse efeito estufa? É aqui que você precisa ficar ligado no seguinte, galera. Você tem que ficar ligado no seguinte. O efeito estufa é um fenômeno que está diretamente relacionado ao ciclo do carbono. Mas calma que a gente chega lá. A primeira coisa que você tem que saber é que o efeito estufa é um fenômeno natural e benéfico. Ah, se o efeito estufa é natural e benéfico? Sim, tá? O efeito estufa é natural e benéfico. Se liga aí que tu vai pegar a manha. Olha o que acontece. A radiação solar que incide na superfície da Terra, na realidade, é uma radiação ultravioleta. Ultravioleta, beleza? Só que quando a radiação ultravioleta bate na superfície da Terra, ela reflete uma parte na forma de ultravioleta e outra parte na forma de infravermelho. Kaique, por favor, deixa o seu microfone no mudo. Ah, foi mal. A gente está ouvindo até sua respiração aí. Então, olha só, galera. A radiação solar que incide na superfície da Terra é a radiação ultravioleta. Mas quando ela bate, parte dela reflete na forma de ultravioleta, que está aqui de amarelo. Outra parte reflete na forma de infravermelho, que é também conhecida como radiação térmica. Tá? Radiação é chamada de térmica, essa infravermelha, porque ela tem calor associado. Então, olha só o que você acabou de descobrir, que, na realidade, o calor que aquece a Terra não é o calor que vem da radiação incidida, mas sim o calor que vem da radiação refletida. Por isso que em regiões mais baixas, geralmente é mais quente do que em regiões mais altas, de altitude mais elevada, porque está mais longe da radiação refletida. Tá? Só que tem um detalhe. Na atmosfera, existe uma composição de gases esses chamados de gases estufa, que podem reter parte da radiação térmica refletida. Então, o que acontece? Esses gases estufa, eles podem absorver um pouco dessa radiação infravermelha e acabar devolvendo essa radiação infravermelha para a superfície da Terra.
fazendo com que a radiação térmica fique mais tempo próxima da superfície. Isso, inevitavelmente, vai provocar um aumento significativo da temperatura. Vai provocar um aumento da temperatura. Beleza? Ah, legal, Alisson, entendi. Quais são esses gases de efeito estufa? Quais são esses gases que têm esse potencial de absorver a radiação térmica? Galera, são alguns que são os principais. Vapor de água. Então, o vapor de água é considerado um gás estufa, tá? CO2, o gás carbônico, o gás metano. Esses seriam os três principais, tá? Para efeito de problemas ambientais, a água vai ser irrelevante, porque a água não é causadora de problema ambiental, não é um gás poluente, tá? Agora, nós vamos considerar como os dois principais, os dois vilões do efeito estufa, o CO2 e o gás metano. Mas pense comigo, esse fenômeno que eu comentei com vocês é completamente natural e benéfico, porque ele mantém a temperatura do planeta um pouco mais elevada, tá? Mantém a temperatura do planeta um pouco mais elevada. No entanto, o problema em si não é o efeito estufa em si mesmo, mas sim o agravamento do efeito estufa. E como é que eu agravo o efeito estufa? Vocês têm alguma ideia como é que eu agravo o efeito estufa? É bem óbvio, né? Basta eu aumentar a concentração de gases estufa nessa camada aqui da atmosfera. Quais gases estufa? Principalmente o CO2 e o metano. Ah, então o problema em si não é o efeito estufa em si mesmo, mas sim o agravamento do efeito estufa. E a gente agrava o efeito estufa, né? A gente agrava o efeito estufa, fazendo o quê? Fazendo o quê? Fazendo o quê? Horas, bolas. A gente agrava o efeito estufa, aumentando a concentração de gases estufa. Isso provoca, inevitavelmente, um aumento maior da temperatura da superfície da Terra, tá? Agora, olha para essa imagem aqui, eu quero que você perceba. Se os dois gases de efeito estufa são CO2 e metano, eu agravo o efeito estufa, né, aumentando a concentração desses gases. E quais atividades humanas contribuem para aumentar a concentração desses gases na atmosfera? Vocês têm alguma ideia? Primeiro, a queima de combustível fóssil, tá? Então, queimar combustível fóssil em fábricas, cidades, automóveis, a queima de combustíveis fósseis para a produção de energia é a principal causa de agravamento do efeito estufa. Por quê? Porque a queima de combustível fóssil libera CO2 para a atmosfera, tá aqui, ó, aumentando a concentração dele, agravando o efeito estufa. Segundo, tá? Segunda causa de agravamento de efeito estufa, desmatamento. Mas, Alisson, o que tem a ver o desmatamento com o agravamento do efeito estufa? Lembra, as plantas são os organismos, tá? Que absorvem o CO2 pela fotossíntese e convertem ele em biomassa, em matéria orgânica. Se eu removo a cobertura vegetal, galera, não sobra, né? Se eu removo a cobertura vegetal, não sobra, né, muita planta para absorver esse CO2. E, inevitavelmente, isso contribui com o aumento da concentração de CO2 na atmosfera. Tá, Alisson, o que mais? A decomposição anaeróbica de matéria orgânica libera metano para a atmosfera. E quais atividades humanas acabam promovendo essa decomposição anaeróbica de matéria orgânica? Duas principais, tá? Agropecuária, principalmente a pecuária, por conta da atividade digestiva desses animais, da vaquinha lá. É o famoso pum da vaca que agrava o efeito estufa, tá? Famosão pum da vaca. O que mais? Você tem também a decomposição de lixo, tá? Então, a produção de lixo humano é um dos fatores também que agrava. Vai lá, responde para mim aí, então. No chat, eu quero ver todo mundo respondendo quais são os 4 fatores que eu comentei que agravam o efeito estufa. Vai lá, responde aí para mim, para eu ver se vocês estão espertos. Os 4 fatores que eu comentei que agravam o efeito estufa. Vai, please, rápido. Queima de combustíveis fósseis. What else? Desmatamento. Isso. Já foram 2. Queima de combustível fóssil, desmatamento, pecuária. Beleza.
Poluição. Poluição é muito genérico esse termo, tá, Ana Paula? Decomposição de lixo, beleza? Todas essas formas que a gente citou acabam sendo formas de poluição, tá? Que agravam aí o efeito estufa. Mas cuidado, é qualquer forma de poluição que agrava o efeito estufa? Não. Por exemplo, produção de plástico, né? Isso tem nada a ver com o efeito estufa, não influencia muita coisa no efeito estufa, apesar de ser um problema ambiental sério, tá? Então são esses quatro: queima de combustível fóssil, desmatamento, o pum da vaca e a decomposição de lixo, tá bom? Agora, galera, deixa eu perguntar um bagulho muito louco para vocês. Vou deixar só minha cara aqui para vocês. E aí eu quero perguntar para vocês o seguinte, e aí vocês vão me responder aí no chat, tá? Fala para mim, se o efeito estufa está se agravando, inevitavelmente isso vai aumentar a média das temperaturas no planeta, certo? Qual é o nome que a gente dá para esse fenômeno de aumento da média das temperaturas no planeta Terra? Qual é o nome que a gente dá para esse fenômeno? Valendo, escreve aí. Ó, o povo já escreveu. Vocês são rápidos no gatilho, hein? Aquecimento global. Muito bem. Então, cuidado. Aquecimento global não é a mesma coisa que efeito estufa. Não é a mesma coisa, tá? Eu vou até digitar aqui, ó. Agravamento do efeito estufa é a causa. Aquecimento global é a consequência. Beleza? O agravamento do efeito estufa é a causa, o aquecimento global é a consequência, tá? Então, beleza. Agora, olha só, vou voltar, vou compartilhar minha tela novamente com vocês. E eu quero saber de vocês quais são as causas do aquecimento global. Então, eu agravei o efeito estufa, eu gero aquecimento global. Qual é a causa do aquecimento global? Qual é a causa? A causa é o efeito estufa. Viajei. Quais são as consequências do aquecimento global? Se a temperatura do planeta está aumentando, tá? O que vai acontecer com o planeta? Quais são as consequências desse aquecimento global? Escreve aí para mim no chat. Vamos ver se vocês acertam. Ó, o Vitor falou branqueamento dos corais. O que mais? Aumento do nível dos oceanos. O que mais? O que mais, galera? Escreve aí, meu povo. Perda de vegetações. Extinção de espécies. Mais sugestões? Olha só, vou colocar aqui as minhas sugestões para os TDs My Boys. Olha lá. Primeiro, o mais óbvio seria o derretimento das calotas polares, tá? Então, essa imagem é uma imagem de satélite que já mostra uma redução do tamanho da calota polar ao norte, tá? No Ártico. Galera, muito cuidado aqui, tá? Derreter gelo continental aumenta o nível dos oceanos. Derreter gelo que já flutua no oceano não influencia em nada no nível da água, tudo bem? Então, o derretimento das calotas polares poderia provocar, por exemplo, a diminuição da biodiversidade, principalmente da biodiversidade que habita nessas regiões polares, como é o caso aqui do nosso ursinho polar, coitadinho aí, ó, derreteu a calota todo dia, já seu 2 bloquinhos de gelo pro bichinho, tadinho. Sobrou nada pro neném. Beleza. O que mais? Olha só isso aqui, o que mais? Aumento do nível dos oceanos. Vocês já assistiram esse filme aí, ó? O Dia Depois de Amanhã. Nesse filme aí rola um aumento cabuloso do nível dos oceanos, né? Não sei se vai chegar a ser tão exagerado assim, mas a ONU tem previsões bem catastróficas para o nível dos oceanos. Até 2050, segundo eles, mais de 1/3 das cidades litorâneas, né, já vão ter desaparecido aí por conta do aumento do nível dos oceanos, cara, bem catastrófico, tá?
Regiões que já são meio desérticas teriam a tendência, regiões que já são muito quentes, né, teriam a tendência de ficarem completamente desertas por conta do aquecimento global, beleza? Então, o caso do Cerrado, da Caatinga, por exemplo, poderia chegar nesse nível aí de desertificação. Isso aqui, ó, derretimento de gelo, né, também em regiões que não são necessariamente calotas, tá? Mas, por exemplo, no alto de montanhas, em regiões onde neva bastante, você pode ter uma diminuição significativa. Isso altera a estrutura geográfica, isso altera a biodiversidade que está acostumada com aquele ambiente. Vou perder tempo com o exercício, não quero mostrar isso aqui para vocês. Alguém já tinha comentado que é o branqueamento dos corais. Isso aqui já foi uma questão que caiu já na prova do Enem e também na prova do vestibular tradicional da UNB, tá? Falando sobre os corais. O que acontece, galera? Os corais, como vocês sabem, são animais quinidários que vivem nos oceanos, tá? No entanto, esses animais, para eles conseguirem matéria orgânica, boa parte deles precisa fazer uma relação ecológica de simbiose, tá, com algas. Essas algas, especificamente, que fazem simbiose com esses animais, são chamadas de zooxantelas. E são elas que dão a coloração característica do coral. Segundo alguns ambientalistas, tá, o aumento da temperatura dos oceanos provocado pelo aquecimento global acaba deixando a alga, né, mais sensível, com uma facilidade maior de morrer, por infecções bacterianas, principalmente. Tá? O que acontece? Quando a alga morre, e é ela que pigmenta o coral fica esbranquiçado. Olha só, isso aqui é um tipo de coral que é muito comum no Brasil, tá? Chamado de coral cérebro. Esse coral cérebro aqui, ele tem associação com a zooxantela. Quando a zooxantela morre, aí ele fica brancão desse jeito aqui. Só que o que você tem que entender é, esse coral, ele depende dessa alga, ele vive em simbiose com ela para conseguir matéria orgânica. Se a alga morrer, ele também morre. E você sabe que os recifes de corais são, né, aqueles que abrigam a maior biodiversidade dos ecossistemas aquáticos. Tá? Então, a destruição dos corais pode, galera, ser realmente uma questão desastrosa aí para a biodiversidade, tá? Então, não esquece disso, tá? Por favor, tá? Agora, escreve aqui para mim se vocês entenderam o que é o efeito estufa, o que é o aquecimento global e quais são as consequências do aquecimento global. Entenderam tudo? Só me diz aí para eu poder continuar. Por favor, todo mundo aí escreve. Se alguém ficou com alguma dúvida, me fala. A hora de falar é agora. Tá tranquilo. Tudo tranquilo, né? Beleza, beleza. Agora, galera, o detalhe é o seguinte. Vou compartilhar minha tela com vocês aqui mais uma vez. Que eu quero que vocês reparem nesta imagem aqui. Olha só. Se tudo isso está acontecendo, se o efeito estufa está se agravando, se o aquecimento global está rolando, tá? Eu quero saber o que a gente pode fazer, para minimizar o aquecimento global. O que eu posso fazer para conter, se for possível, paralisar completamente esse fenômeno, ou pelo menos para diminuir as consequências do aquecimento global. O que a gente pode fazer? Me deem sugestões aí no sucesso. Eu quero ouvir sugestões. Energias renováveis. Só isso, Felipe? Ou tem mais alguma coisa? Massa, o Vitor falou reflorestamento. O que mais? Só isso que eu posso fazer? Vocês estão com poucas ideias hoje, hein? Olha só, então eu vou te dar algumas ideias. Vamos seguir as que vocês falaram aí primeiro, depois eu falo as outras, e existem também as outras possibilidades. Primeiramente, a questão da matriz energética é muito importante, porque o principal fator que agrava o efeito estufa é
a queima de combustíveis fósseis. E a gente queima combustíveis fósseis em algumas atividades humanas, como, por exemplo, no setor industrial, né? A gente queima para produção de energia, a gente queima combustível fóssil para gerar combustível para automóveis, aviões, navios, essas coisas todas, tá? Então, se eu substituir isso daí por fontes de energia, tá? Não basta somente ser renovável. E aqui eu preciso que vocês tenham cuidado. Eu preciso substituir por fontes de energias não poluidoras. Fonte de energia renovável é diferente de fonte de energia não poluidora, tá? Cuidado com isso, porque não é só porque é renovável que não polui. Deixa eu te dar um exemplo. Caiu uma questão na prova do Enem uma vez, falando sobre energia hidrelétrica. Hidrelétrica é completamente uma energia renovável, beleza? Totalmente renovável. No entanto, a prova do Enem já considerou a hidrelétrica como uma fonte de energia poluidora, tá? Por quê? Porque quando você inunda uma grande área para construir uma usina hidrelétrica, além de você prejudicar bastante a biodiversidade daquela região pela inundação, você também, inevitavelmente, ao matar aquelas espécies que são inundadas, principalmente as plantas, elas entram em decomposição. E a decomposição libera metano para a atmosfera, que agrava o efeito estufa. Sacaram a ideia? Então, cuidado, né? Porque é renovável que não polui, tá? Então, para o efeito estufa, por exemplo, a hidrelétrica é considerada poluidora, apesar de ser renovável. Então, eu preciso de alguma fonte de energia não poluidora. E tem vários exemplos, né? Energia maremotriz, energia eólica, energia solar, biomassa, tá? O álcool, por exemplo, que é um biocombustível. Aí teve até uma vez que a aluna me perguntou, professor, quando eu faço álcool, aí queimo o álcool lá no carro, não libera CO2 para a atmosfera? Eu falei, libera ela, então não é poluidora? Eu falei, não. Por que não é poluidora? Porque o álcool vem da cana. E quando eu planto a cana, para criar aquela biomassa vegetal na cana, o que a planta tem que fazer? Fotossíntese. Então, ela tira o CO2 da atmosfera. Então, o CO2 que eu libero no carro quando eu queimo o álcool como combustível é compensado pelo CO2 que a planta absorve na produção da própria cana-de-açúcar. Então, por isso que é uma fonte de energia não poluidora, tá? Porque uma coisa compensa a outra. Diferente do combustível fóssil, que esse ciclo do combustível fóssil ele vai voltar para lá, só que demora milhões de anos. Então, não dá tempo, tá? Energia eólica, energia solar, todas essas aí seriam consideradas fontes de energias limpas, tá? O Vitor falou aí também, reflorestamento. Isso. Aumentar, ampliar as nossas áreas de cobertura vegetal ajudam a sequestrar o gás carbônico presente na atmosfera e a minimizar os impactos do aquecimento global. Então, essa é uma alternativa muito boa, tá? Aí alguém colocou aí, ó, a Alice falou, diminuição do consumo de carne, diminuição da pecuária, tá? Isso pode até ser uma alternativa, mas não é uma alternativa que eu, por exemplo, estou disposto a adotar. Por mim, o mundo pode queimar em chamas que eu não paro de comer carne. Ai, beleza. Vai. Até o Dudes aí falando, hein? O mundo pode arder o apocalipse do aquecimento global que eu não paro de comer carne. Mas a ONU já deu isso daí como uma alternativa de fato. Deixa eu ver outra alternativa que eu estava falando de reflorestamento. Isso, tá? Mas tem outra coisa que uma vez caiu numa prova da ONB falando sobre a tecnologia no campo. Por exemplo, ao usar grande tecnologia no campo, tá? Como adubação, por exemplo, eu consigo aumentar a minha produtividade agrícola por metro quadrado. Quando eu aumento a minha produção agrícola por metro quadrado, eu evito o desmatamento de áreas para a agricultura. Eu evito fazer isso. Ou pelo menos eu faço menos, porque eu tenho maior produtividade. Eu consigo produzir mais em menos espaço. Isso diminui a quantidade de área que eu precisava desmatar para poder produzir. Sacaram a ideia? Então, isso é uma alternativa muito bacana, uma alternativa muito boa, também que não envolve necessariamente assim, só a gente ficar sacrificando um monte de coisas, né? Mas produzir tecnologia, tá? Então, isso é uma alternativa muito boa. Eu posso também utilizar veículos que não queimam combustível fóssil,
Posso usar, por exemplo, veículos elétricos, tá? Que não emitem gases poluentes para a atmosfera, tá? É isso, galera. Eduardo, só confirma para mim, a aula vai até 12h30, igual na semana passada? Não, 12h50. A gente aumenta. Ah, tá. 12h50, beleza. Pode Tá arrochar aí. legal. Galera, então é isso. Dessa parte aqui, deixa eu só... Fala para mim se ficou alguma dúvida em relação a esse fenômeno aí do aquecimento global, do efeito estufa. Fala para mim, por favor, se você ficou com alguma dúvida. Ficou não, tá suave. Tá suave. Uhum. O restante do pessoal aí, fala para mim no chat. Professor, Manda aí. a queima da planta da cana-de-açúcar depois que é recolhida, isso não interfere no CO2 que vai para a atmosfera? Ou só conta do combustível quando ele está feito, pronto, utilizado dentro do carro? Não, conta também a queima da cana quando você queima o restante ali, o bagaço, né? Uhum. Isso conta também, isso polui a atmosfera. Só que é aquilo que eu falei. É melhor eu fazer isso do que usar um combustível fóssil por uma razão muito simples. Que é a razão de eu... Quando eu planto a cana, Né? ela pega esse CO2 de volta, tá? É óbvio que o ideal é que eu realmente utilize o máximo possível, assim, de todo aquele componente vegetal, porque aí eu estou poluindo cada vez menos, tá? Então já tem ideias aí do pessoal para aproveitar até o bagaço da cana. Então, por exemplo, quando eu pego o bagaço da cana ali e queimo, eu consigo pegar, né, o vapor dessa queima para gerar energia elétrica. Então eu aproveito até isso, sacou? Uhum. Então é uma forma da gente minimizar ainda mais esses efeitos ruins, tá? Massa, valeu. Galera, mais alguma dúvida? Ou eu posso avançar aqui? Responde aí para mim se tem mais alguma dúvida, senão eu vou avançar aqui ainda num tema importante de meio ambiente. Então ninguém falou nada, eu vou continuar, eu vou tocar o barco aqui. Vou compartilhar minha tela com vocês aqui novamente, que eu preciso que vocês deem uma olhada nessa figura aqui. Então, olha só, galera, essa figurazinha que está aqui no meio da tela é uma figura importante, tá? Que representa um processo ecológico chamado de sucessão ecológica, tá? Eu vou escrever aqui, ó, vou escrever para você no chat. Sucessão ecológica. E aí eu vou te dar um conceito, tá? Então eu preciso que vocês peguem esse conceito que eu vou escrever aqui no chat e que vocês copiem esse conceito aí no caderno de vocês, tá? Sucessão ecológica é a substituição de espécies, principalmente vegetais, em um ambiente ao longo do tempo. Eu escrevi aí o conceito, ó. Sucessão ecológica é a substituição de espécies, principalmente de vegetais. Não é só de vegetais, tá, galera? Mas principalmente de vegetais em um ambiente ao longo do tempo. O que você imagina é o seguinte, tá? Hoje, a gente tem várias fisionomias de ecossistemas no planeta que são ecossistemas, assim, bem exuberantes, tá? Biomas que são gigantes, biomas que são altamente complexos, como, por exemplo, a floresta amazônica. Você acha que brota uma floresta do dia para a noite em um determinado ambiente? Você acha que hoje não tem nada, amanhã brota uma floresta nesse ambiente? É assim que funciona? É óbvio que não é assim que funciona. Para você chegar num nível de complexidade grande em determinados ambientes naturais, aquele ambiente ele passa por um processo chamado de sucessão ecológica. Esse processo de sucessão envolve a substituição de espécies ao longo do tempo. Você começa com algumas espécies e elas vão substituindo com o passar do tempo, tá? Galera, existem dois tipos de sucessão. Dois tipos de sucessão ecológica, tá? Olha só,
existe uma sucessão que eu vou chamar de sucessão primária. Alisson, o que é a sucessão primária? É a sucessão que ocorre em locais virgens. Olha aí, escrevi para você no chat. Sucessão primária é aquela sucessão que ocorre em locais virgens, tá? Calma que eu vou te explicar, vai fazer mais sentido. E existe a sucessão secundária, é aquela que ocorre em locais que já foram devastados. Então, sucessão primária ocorre em locais virgens, sucessão secundária é aquela que ocorre em locais que foram devastados. Ou você pode dizer que a sucessão primária também é aquela que ocorre da primeira vez. E a secundária é aquela que acontece depois. Já aconteceu alguma antes e ela vem depois. Tá? Seria basicamente isso. Então, vamos supor. Suponha que eu tenho aqui uma região onde eu tenho uma rocha nua, uma região da crosta terrestre que nunca foi colonizada por seres vivos. A rocha está nua ali, não tem nada, não tem vida ali estabelecida. E eu vou começar o processo de colonização desse ambiente natural. Se é a primeira vez, ou seja, se aquele local é virgem e é a primeira vez que ele será colonizado, isso é uma sucessão ecológica primária. Tá. Suponha agora que eu já tenho um ambiente colonizado, tipo cerrado. E aí eu taco fogo. Taquei fogo no cerrado. Matou tudo. E aí vai começar um novo processo de colonização daquele ambiente que foi devastado. Nesse caso, desmatei o cerrado, vou começar a colonizar de novo. Isso é sucessão o quê, galera? O que é isso? Isso é sucessão ecológica o quê? Secundária. Beleza? Porque já tinha lá espécies estabelecidas, elas foram devastadas e agora eu iniciei de novo o processo de colonização. Então, sucessão secundária. É isso, tá? Espero que vocês tenham entendido o conceito e a diferença entre primária e secundária. Independente da sucessão, se ela for primária ou secundária, a sucessão ela sempre será dividida em 3 etapas. Independente se ela é primária ou secundária. As etapas são essas: ecese, série e clímax. Essas são as 3 etapas da sucessão, independente se ela é primária ou secundária. Ecese, série e clímax, tá? Aqui no meu desenho eu estou mostrando para você isso, tá? Ecese, série e clímax. O que é a ecese? A ecese é o estabelecimento das comunidades pioneiras, tá? A ecese é o estabelecimento das comunidades pioneiras. Alisson, o que é a comunidade pioneira? A comunidade pioneira são as espécies que chegam naquela região para iniciar o processo de colonização. São as primeiras a chegar. Via de regra, essas espécies que iniciam o processo são líquens. Lembrando que líquen é a associação de alga clorófita ou cianobactéria com fungo ascomyceta, é um tipo de simbiose, a gente já estudou isso. E musgos, que são plantas pequenas, plantas que não necessitam de uma grande quantidade de nutrientes no solo. Não dá para começar a colonização de ambiente com uma árvore de 30 metros, galera. Não tem condição disso acontecer, tá? Então, naquele ambiente onde o solo ainda é muito fino, ou ele é até inexistente, eu preciso colonizar com essas espécies pequenas. Eu posso incluir nessa comunidade pioneira também uma vegetação rasteira, constituída principalmente por gramíneas, tá? A gente chama isso de extrato herbáceo, que é um extrato vegetal formado por ervas, plantas de pequeno porte. Galera, nesse início, na etapa da ecese, tá? A quantidade de matéria orgânica nesse ambiente é pequena, a disponibilidade de nutrientes é pequena e a biodiversidade animal e vegetal também é pequena, tá? Mas, com o passar do tempo, as coisas vão aumentando, a biodiversidade vai aumentando, o solo vai engrossando, a quantidade de nutrientes aumenta e a disponibilidade de matéria orgânica também. Até que a gente chega no estágio cereal, no estágio número 2, a série. No estágio de série, a gente já tem uma vegetação constituída por algumas plantas um pouquinho mais elevadas, de estatura mediana, tá? Principalmente chamada de arbustos, é o que a gente chama de
extrato arbustivo. O extrato arbustivo já permite uma maior biodiversidade, uma maior quantidade de relações ecológicas, uma maior quantidade de matéria orgânica. E o solo também já está um pouquinho maior. À medida que o tempo vai passando, essa comunidade evolui também para um aumento ainda maior da complexidade da biodiversidade, com o estabelecimento de uma vegetação muito mais elevada, tá? E uma complexidade maior. A gente chama esse último estado de clímax, beleza? A gente chama esse último estado de clímax. Pergunta para você responder para mim no chat. Responde, todo mundo tem que me responder, velho. Eu quero que você me responda, hein? Pergunta. Ao longo da sucessão ecológica, o que acontece com a complexidade do ecossistema e com a biodiversidade? Responde para mim. Ao longo da sucessão, o que acontece com a complexidade e com a biodiversidade? Todo mundo responde, para eu saber que vocês estão acordados aí me ouvindo. Vai, vou esperar, o pessoal está respondendo. Ah, professor, os outros já responderam a mesma coisa, não importa. Para saber que você está acordado. Beleza, então essa complexidade aumenta, tá? Essa complexidade, essa biodiversidade aumenta por quê? Porque a gente está aumentando a quantidade de matéria orgânica, beleza? Agora eu preciso que vocês prestem atenção no seguinte, tá, galera? Existem dois conceitos aqui. O primeiro que eu vou escrever aqui para você, ó, é o conceito de PPB. PPB é a produtividade primária bruta. O outro conceito é o PPL, produtividade primária líquida. E o outro conceito é a taxa de consumo. E que é a taxa de consumo? É a quantidade de matéria orgânica consumida por um ecossistema. Olha esses três conceitos aí que eu digitei no chat e preste atenção no que eu vou te falar. PPB, a produtividade primária bruta, é o total de matéria orgânica produzida por um ecossistema. Total de matéria orgânica produzida por um ecossistema. Então, é tudo que aquele ecossistema produz, toda glicose sintetizada por meio da fotossíntese naquela região, naquele ambiente, naquele ecossistema. O PPL é a produtividade primária líquida, ou seja, é tudo aquilo que foi produzido menos aquilo que foi consumido. Eu posso dizer, então, que o PPL é igual ao PPB menos a taxa de consumo. Olha essa fórmula, galera. A produtividade primária líquida é igual à produtividade primária bruta menos aquilo que foi consumido. É igual salário das pessoas, salário do teu pai e da tua mãe. Teu pai e tua mãe ganham um salário bruto, beleza? O salário bruto é tudo aquilo que é o pagamento dele. Aí o governo vai lá e rouba uma parte. O governo vai lá e rouba uma parte. É o imposto. O que sobra depois que o governo roubou é justamente o salário líquido. Aqui é a mesma coisa. A PPB é tudo aquilo que é produzido. Aí os organismos vão lá e consomem uma parte. O que sobra é o líquido. Tá? Entenderam o que é PPL? Entenderam o que é produtividade primária líquida? Espero que sim. Agora eu preciso saber de vocês. Olha a pergunta, presta atenção, todo mundo tem que me responder. Ao longo da sucessão ecológica, o que acontece com a PPB? O que acontece com a PPB ao longo da sucessão ecológica? Aumenta ou diminui? Responde para mim aí no chat. O que acontece com a PPB? Aumenta ou diminui ao longo da sucessão?
Beleza. Então, ao longo da sucessão ecológica, a PPB aumenta. É meio óbvio, né? Esse ecossistema aqui consegue produzir maior quantidade de matéria orgânica do que esse aqui, né? Beleza? Então, aumenta. Legal. Agora, eu preciso saber de você. Responde para mim também. Ao longo da sucessão, ó, à medida que a sucessão avança, o que acontece com a PPL? O que acontece com a PPL? Aumenta ou diminui? Ou se mantém, né? Tem gente que está falando que se mantém, pode ser uma alternativa, né? Então, o que acontece com a PPL ao longo da sucessão? Todo mundo responde para mim aí o que vocês acham. Aumenta ou diminui? Bora, galera, responde para mim. A PPL aumenta ou diminui? Aumentar não aumenta não. Ou ela diminui ou se mantém, mas não sei. O que mais? Vocês não sabem a resposta? Por isso que vocês não estão respondendo? Galera, olha só. O grande lance para você responder essa pergunta é você se perguntar uma outra coisa. Olha aqui, ó. O que você tem que se perguntar é: e a taxa de consumo? O que acontece com a taxa de consumo? É isso que importa. Porque a PPL é o resultado da PPB e a taxa de consumo. A gente já sabe que a PPB ao longo da sucessão aumenta, mas e a taxa de consumo ao longo da sucessão? O que a taxa de consumo faz também? O que acontece com a taxa de consumo ao longo da sucessão ecológica? O que vocês acham? Aumenta ou diminui? A taxa de consumo, está acabando nosso tempo, não vou esperar vocês responderem, não. A taxa de consumo, galera, aumenta significativamente durante a sucessão. Eu vou dizer até para você que a taxa de consumo aumenta numa proporção maior do que aumenta a PPB. Se a taxa de consumo aumenta numa proporção maior do que a PPB, isso significa que ao longo da sucessão a PPL diminui, tá? Ó, ao longo da sucessão a PPL diminui. Isso é um peguinha clássico de prova, tá? Porque como a taxa de consumo está aumentando muito, nos ecossistemas que estão em estágio de clímax, a PPL, ou seja, a produtividade primária bruta líquida, é baixa. Isso significa que esse ecossistema está em um nível de estabilidade grande, onde ele produz praticamente tudo que ele gasta. Ele produz praticamente tudo que ele gasta. Já nos estágios iniciais da sucessão, os ecossistemas estão em estágio de desenvolvimento. Eles produzem mais do que eles consomem, justamente para poder chegar no clímax, tá? Espero muito, galera, que vocês tenham entendido o que é sucessão ecológica e a questão dos problemas ambientais que a gente terminou. Era uma continuidade da aula passada, tá? Na nossa próxima aula, nós já vamos começar a estudar o nosso próximo assunto, que é a parte de botânica, beleza? Então é isso, galera. Terminei aí o tempo. Tudo certo aí, Eduardo? Tranquilo, meu querido. Vou retomar aqui o anfitrião para encerrar a gravação, tá? Tá bom.